Vamos começar. Nelson Veríssimo e estou no Homem do Leme da Liga TV. Vamos começar. Primeira questão, Mister, o que é que há dentro do seu gabinete de trabalho? Bom, antes de mais agradecer pelo convite para estar aqui neste programa que muitos treinadores têm trazido e que permitem também um bocadinho explicar aquilo que é o dia-a-dia do contexto de um treinador de futebol. Relativamente à pergunta em concreto, eu diria, de um sentido, a pergunta certamente será num sentido figurado, eu diria que há competência, muita competência, há conhecimento, há uma grande capacidade de trabalho e há também espírito crítico. E naturalmente estou a falar da minha equipa técnica. Já não vou falar nas questões da lealdade, porque realmente todos eles reúnem este conjunto de palavras que eu acabei de mencionar, mas acima de tudo sempre com o objetivo, permitir a criação de contextos que permitam aos nossos jogadores crescer individualmente e que a equipa também cresça enquanto um todo, dentro daquilo que são, digamos que os comportamentos e daquilo que é o historial das equipas do Sport Lisboa e Benfica. Muito bem, mas em termos físicos, quadros estáticos, quantos é que tem? Se formos assim a falar. Ainda temos alguns. Portanto, em termos de material, de recursos, não nos falta nada aqui no Benfica Campos. Temos alguns quadros estáticos, diria que uns 4 ou 5. Mais importante do que a quantidade é o uso que nós damos aos quadros estáticos e realmente usamos-los no sentido de olhar sempre e colocar muito o foco naquilo que é o crescimento da nossa equipa, olhar muito para nós, obviamente também atendendo à liga que nós estamos a disputar. Também temos de ter em consideração e em linha de conta aquilo que são as dificuldades e a mais-valia e a qualidade do nosso adversário, mas é digamos que um local onde nós passamos muito do nosso tempo. Obviamente que onde nós gostamos de estar todos é dentro das 4 linhas, na relação que é com os nossos jogadores, não só nas 4 linhas, mas também todo o trabalho que eles têm para trás, o trabalho de ginásio, da nutrição, da fisiologia, portanto, mas é efetivamente um local onde nós passamos muito tempo naquilo que é a preparação da equipa para o jogo seguinte, isto numa visão mais de curto prazo, mas também temos de ter uma visão mais de médio e longo prazo naquilo que é o crescimento e evolução dos jogadores. Muito bem, Mister, falou em preparação, e a seguinte questão é exatamente essa, que se ajusta os seus treinos mediante o adversário que vai encontrar no fim de semana. Não, vamos ver, é uma pergunta que com toda a pertinência e eu não posso dizer não de uma forma declarada. Digamos que a percentagem que me ocupa na preparação do jogo não é uma percentagem muito grande. Nós no microciclo normal, no microciclo como se chama limpo, em que podemos ter um dia de folga com 5 treinos, eu diria que onde nós começamos a olhar mais para aquilo que é as características do nosso adversário, será no menos 1. Ou seja, é o dia em que nós estrategicamente preparamos a nossa equipa para aquilo que vai encontrar no jogo seguinte. Claro que é importante nós, enquanto treinadores, conhecemos qual é a estrutura base a atacar e defender do adversário, quais são as características dos seus jogadores, o que é que, se eles atacam mais por fora, se mais por dentro, se mais na profundidade. Portanto, nós, enquanto treinadores, temos que ter essa informação, um trabalho que acaba por ser feito pelo Pitacas e pelo Ruben Damasio, mas naquilo que é a passagem de informação aos jogadores. Eles claramente sentem que durante uma semana normal, uma semana limpa, em que nós temos 5 treinos, é muito focado naquilo que é a nossa equipa. Claro que depois existe essa componente estratégica no último dia, também porque nós gostamos e sentimos que é necessário que os jogadores, quando vão para o terreno de jogo, também percebam se vão jogar contra uma equipa que defende com uma linha de 5, uma linha de 4, se ataca com 2, se ataca com 3, se ataca por fora, se é mais por dentro, se é mais na profundidade. Portanto, os jogadores também têm que ter esse conhecimento daquilo que é as características coletivas e individuais do adversário, mas acima de tudo muito focado e muito centrado naquilo que é o nosso crescimento enquanto equipa. Pergunto, costuma haver muitos jogos desta competição ou de outras para estudar sempre um pouco mais? Sim, claramente, até porque o futebol é um organismo vivo, tem constante evolução e constante crescimento. Eu admito que sigo muito mais os jogos e as equipas da segunda Liga, de vez em quando também fruto da curiosidade e também do querer saber algo mais. Vou à Primeira Liga, claro que há
há ligas que, pelo mediatismo têm, pela qualidade dos jogadores e das equipas, também atraem atenção. A Liga Inglesa, naturalmente o campeonato italiano, muito por uma ideia enraizada que se diz que trabalha muitas questões relacionadas com o processo defensivo e o contra-ataque, os jogadores que já lá trabalharam e que nos transmitem que naquele contexto de futebol italiano os treinadores vão ao pormenor do desenvolvimento individual nas questões mais defensivas. Portanto, olho para esse campeonato um bocadinho nessa lógica, o que o nosso campeonato ao lado do nosso país também naquilo que é o futebol ofensivo com equipas de grande qualidade. Acima de tudo é tentar beber um bocadinho de cada campeonato, de cada equipa, em função também daquilo que são as tendências, a qualidade das equipas. Portanto, digamos que o treinador hoje em dia não pode estar muito, ou não pode estar só focado naquilo que é a sua liga, mas para ter digamos, com um raio de ação mais abrangente, deve olhar para todos e mais alguns campeonatos, sempre uma perspectiva de evolução e de crescimento pessoal também. Se tivesse que retratar assim em horas, o tempo de horas que gastam ou investe a ver esses jogos é mais investimento. Quantas é que diria? É difícil quantificar. Invisto muito tempo a olhar para os nossos jogadores, eu e a minha equipa técnica, e tenho que fazer essa ressalva, porque os resultados, o sucesso de uma equipa não se traduz só, não pode ser só personificado na figura do treinador principal, tem que ser também alargado à sua equipa técnica e obviamente ao seu staff de apoio, mas é difícil quantificar. Nós investimos muito tempo a olhar para os nossos jogadores, a olhar para a nossa equipa, da forma como nós respondemos àquilo que é a exigência do jogo seguinte, mas também sentimos que há necessidade de olhar para fora, abrir um bocadinho, digamos que o nosso horizonte também para perceber o que é que outras equipas fazem. Eu sou treinador principal há poucos anos, mas a experiência diz-me que no futebol não há certo nem errado, há situações, há forma diferente de fazer as coisas e umas têm mais sucesso num momento, outras têm mais sucesso noutros momentos, portanto, acima de tudo, é nós percebermos as ideias e tentar, também muito em função daquilo que são as características dos jogadores, porque isso também é muito importante, tentar adaptar, acrescentar ou inovar naquilo sempre que é o objetivo principal, que é nós sentimos que os nossos jogadores, jogo após jogo, estão cada vez mais capacitados e que a nossa equipa dá uma resposta positiva a cada um dos jogos em função das jornadas que vão passando. Isso é a maior satisfação que o treinador pode ter. Muito bem, Mister, eu sei que já disse que era quase impossível quantificar as horas, mas eu, como sou uma pessoa muito persistente, pergunto quantas horas passa a analisar o adversário e a sua própria equipa. Olha, sinceramente não passo muito tempo, porque como já disse há pouco, o Pitacas e o Ruben fazem um excelente trabalho nesse sentido. Depois temos o Marco e o Jorge, que são os outros dois meus assistentes, que também olham para o adversário e em função daquilo que é a nossa forma de jogar, entendem ou fazem uma sugestão da forma ou dos cuidados que nós temos vindo a ter. Obviamente eu gosto sempre de ver um jogo, 2 jogos no máximo da equipa contrária, para além, digamos que de um resumo que o Pitacas e o Ruben me passam, um resumo de mais jogos que eles vão para trás para fazer essa análise, para mais do que o sistema é perceber padrões de comportamento a atacar e a defender, mas por norma eu gosto sempre de ver um jogo ou 2 da equipa contrária, para ver o jogo de uma forma fluida. Normalmente escolhemos sempre equipas que tenham um posicionamento a atacar e defender próximo do nosso posicionamento. Portanto, se tiver que quantificar, eu diria que 1h30 para cada jogo, mais os descontos, portanto, diria que umas 3, 4 horas para ver esses 2 jogos, mais o compacto que depois me chega em mãos. Mas não é que se dê muito ou pouca importância àquilo que é o adversário. Obviamente cada treinador tem a sua forma de lidar com estas questões. Eu acho que acima de tudo nós devemos concentrar e centrar naquilo que é a nossa equipa, mas naturalmente também temos que conhecer o adversário para que de uma forma ou de outra consigamos suster aquilo que são os pontos fortes da equipa adversária e também consigamos aproveitar algumas das suas debilidades, e faz parte daquilo que é o jogo, como nós chamamos o jogo do gato e do rato, e toda a gente procura o mesmo, que é explorar digamos que as fragilidades da equipa contrária para chegar com sucesso e tentar fazer gol. Muito bem, o jogo do gato e do rato. Pergunto-lhe se usa códigos para comunicar com os seus jogadores. Quando eu digo códigos, às vezes a mensagem pode não passar de forma falada, se usa algum tipo de sinalética para despistar o adversário.
adversário ou dar indicações? Não, é assim, claro que as coisas acontecem de uma forma natural. Jogar num estádio com 2 ou 3 mil pessoas é uma coisa, jogar num estádio com 60 mil é outra. E por muito que o treinador esteja no banco aos berros e tanto a pensar a mensagem, do outro lado eles não vão conseguir ouvir e também não vão conseguir passar a mensagem. Claro que depois existem, digamos que gestos que não estão pré-combinados, eu acho que passa muito pela interpretação da linguagem gestual. Da mesma forma que eu conheço os jogadores e já sei, em função daquilo que é a sua individualidade, a forma de reagir, o que é que isso quer dizer, eles também já me conhecem e sabem quando eu abro os braços quer dizer uma coisa, quando fecho os braços quer dizer outra, quando digo isto é para fazer é um determinado... coisas normais, fecha a equipa, abre a equipa, joga para fora, mas não é nada que esteja, digamos que, pré-definido no início da época. Olha, quando eu fizer assim é campo grande, quando fizer assim é campo fechado, ou então joga para a frente. Portanto, exatamente, não é? É fruto daquilo que é. Por isso é que é importante, quando nós olhamos para uma equipa de futebol e dizemos que é importante que os jogadores se conheçam, se relacionem o tempo, em função daquilo que é o tempo que passam juntos no balneário e no campo, também existe a necessidade desse tempo que os jogadores têm em conhecer o treinador e depois, em função daquilo que é o dia-a-dia, vão percebendo aquilo que são os comportamentos e aquilo que o treinador entende. Eu agora estava-me a lembrar de uma história que eu estava aqui a ver se me lembrava, mas calhar o Helder era capaz de saber quem foi, que eu acho que até ele contava. Um treinador já há muitos anos atrás que, naquilo que era a sua zona técnica, estava em pé a dar informação para os jogadores e quem via o treinador a falar de fora olhava para o lado e dizia sobe, sobe, que era a mão direta que era para subir, mas depois ao intervalo dizia que a mão que contava era a de baixo, que dizia em sentido contrário que era para a equipa recolher. Portanto, eu não sei se esta história é verdade ou não, mas é um bocadinho ir ao encontro dessas sinaléticas e que parte muito daquilo que é o conhecimento do dia-a-dia. Quanto mais tempo os jogadores estão com o treinador com os jogadores, há esse crescente relacionamento e esse crescente conhecimento que depois acaba por se tirar partido de uma forma mais concreta e mais objetiva daquilo que é o potencial de cada um deles. Mas eu aí uma excelente sugestão aos treinadores, não só da Liga Portugal do Super, como da Betclic, como se calhar alguns treinadores que estejam no estrangeiro possam ver a questão da posição. A mão de baixo é que conta, que é o que diz para ir para trás. Hoje em dia, eu acho que hoje em dia, claro que é como disse há pouco, não há certo nem errado, há diferentes formas de ver o futebol. Acho que de uma forma geral, daquilo que é, olhando para aquilo que é a nossa realidade, e há muitos treinadores com muita qualidade, e não vou só falar na primeira e na segunda liga, porque olho também para a Liga 3, e há qualidade nos jogadores, há qualidade nos treinadores. Eu acho que de uma forma geral o que os treinadores pretendem é capacitar as suas equipas para chegar à frente, para fazer gols, ter um futebol objetivo, prático, um futebol objetivo, que seja objetivo no sentido em que permita criar muitas oportunidades de gol, um futebol atrativo. Isso é que vai chamar as pessoas ao fim de semana. Isso é que pode fazer a diferença. Portanto, acho que de uma forma geral os treinadores procuram todos fazer isso. Portanto, eu diria que esta mão vai contar sempre mais para os treinadores do que a mão de baixo. Muito bem, Mister. Como é que organiza a sua semana de treinos aqui na equipa B do Sport Lisboa e Benfica? E se há algum dia específico que utilize para aplicar uma determinada tática ou um determinado exercício? Olha, eu vou-lhe responder da seguinte forma. Num contexto diferenciado daquele que é o da equipa B, eu diria assim, num microciclo limpo, como eu disse há pouco, nós em que temos 5 treinos, 5 unidades de treino, eu diria que devíamos distinguir em dois grupos. A dimensão física, em que nós em cada um dos dias de treino temos que solicitar diferentes capacidades físicas, e isso vai-se conseguir através da dimensão dos espaços, se é espaços mais reduzidos, se é espaços maiores, se é espaços intermédios. Depois temos um dia, que será o -2, que nós utilizamos para um dia mais de recuperação, e o tal dia -1 para a dimensão estratégica. E depois temos a dimensão, digamos, do nosso jogar. E o nosso jogar, nessas 4 unidades de treino, está muito presente. Nós, por norma, tentamos ligar o momento de organização ofensiva com o momento de transição defensiva, o momento de organização ofensiva com o momento de transição defensiva, em cada um dos dias. E eu aqui, em função da resposta que estou a dar, então agora as pessoas a pensar, mas tu não estás a dizer qual é o dia. É verdade.
No microciclo normal, eu diria que no menos 4 nós treinaríamos em espaços reduzidos, no menos 3 em espaços maiores, no menos 2 seriam mais numa lógica de espaços médios de recuperação daquilo que fizemos nos 2 dias anteriores, porque a dimensão física está bem presente aí, e no menos 1 só olhar para a componente estratégica. No menos 4 diria que olhávamos só para as questões mais defensivas e de transição ofensiva. No menos 3 olhávamos mais para as questões mais ofensivas. No menos 2, mais questões de finalização muito relacionadas com a nossa forma de jogar, o modelo de jogo, a ideia de jogo, o que queiram chamar. E no menos 1, mais uma vez, a dimensão estratégica. Só que agora temos aqui um cenário que acaba por, não é condicionar, mas acaba por alterar de alguma forma aquilo que é a dinâmica da lógica do trabalho, que é a relação que nós temos com a equipa A. Pronto. E a equipa A, e nós todos percebemos qual é aqui o projeto, em função daquilo que é o seu microciclo e da forma que nós estamos ajustados, às vezes o menos 3 da equipa A não coincide com o nosso menos 3 naquilo que é o objetivo para o dia. E em função também daquilo que é a ligação entre a equipa B e a equipa A, na necessidade dos jogadores irem lá, às vezes os jogadores, estando no menos 3, vão ter uma solicitação que seria diferente de nós. Portanto, o que é que nos compete e o que é que nos cabe a nós fazer? Ajustar e adaptar em função daquilo que são as necessidades da equipa A, sempre olhar numa lógica do jogador individualmente, porque aquilo que nós queremos é que o jogador chegue ao dia do jogo e se sinta em condições de explanar o seu futebol e que se sinta liberto e que não se sinta condicionado nem física nem mentalmente, e nós temos que fazer esses ajustes. Obviamente que há uma grande preocupação com o jogador, há uma grande preocupação com a equipa, acima de tudo, o que nós queremos é que os jogadores, dia após dia, independentemente destas subidas entre equipa A e equipa B, porque é muito importante eles treinarem em equipa A, vão jogar com os melhores, a treinar com os melhores jogadores, é que eles sintam que nós também temos o cuidado de olhar na sua individualidade e perceber que os estímulos nos diferentes dias são diferentes e que eles cheguem ao dia do jogo e se sintam, digamos que limpinhos e soltinhos para explanar o futebol deles. Falando de explanar o futebol, eu pergunto, e sendo que treina a equipa do Benfica, onde passam aqui muitos jovens jogadores, muito talento também pelas suas mãos, eu pergunto como é que avalia o potencial dos atletas, sendo que eles depois chegam, precisamente como referia, a um patamar sénior ainda bastante cedo e de grau de elevada dificuldade. A avaliação nunca cabe só ao treinador. Nós aqui, em contexto de Benfica, temos digamos que um conselho técnico que envolve os 3 treinadores dos 3 escalões mais altos do futebol de formação, equipa B, sub-19 e sub-23. Temos um diretor técnico, temos um diretor da formação, portanto, as pessoas, até porque faz parte e naquilo que é a análise e a avaliação do jogador é importante ter sempre opiniões distintas, é olhar para o jogador e perceber, o primeiro critério é a qualidade. Não é? E isso acho que há jogadores que é mais fácil ver, há aqueles jogadores que são totalmente diferenciados e que não há margem para dúvida naquilo que é, olhando e projetando o futuro deles mais à frente, qual é o patamar que eles podem chegar. Há aqueles jogadores que isso não é tão, a análise não é tão objetiva, mas há ali indicadores que nos levam a pensar que eles podem atingir um patamar mais elevado. Claro que depois cada treinador tem a sua opinião, é importante também, obviamente, a opinião do diretor técnico, do diretor da formação, o feedback nesta circunstância dos treinadores da equipa A também é muito importante e nós a partir daí passamos por um processo de avaliação de cada um dos jogadores. De uma forma resumida, nós olhamos para a qualidade, nós olhamos para o estado de maturação do jogador, nós olhamos para aquele jogador específico no contexto de sub-19, o contexto já está fácil para ele ou não está fácil para ele? Se estiver fácil para ele, se calhar já não é o contexto dele, se calhar já temos que passar para o sub-23. A mesma lógica no sub-23. O contexto aqui já está fácil para ele, o estímulo que tem já não vai permitir uma grande evolução para ele enquanto jogador, sim ou não? Se permite, continua. Se não, então se calhar está na altura de passar para o contexto de equipa B. E depois passamos do contexto de equipa B para a equipa A, que já é um contexto diferente, em que há uma ligação muito próxima, muito regular, muito na base do dia-a-dia, em função dessas questões do potencial, da avaliação que os treinadores ou que o treinador Bruno Lage faz dos jogadores da equipa B,
quando entendo que é o momento certo para o jogador treinar de uma forma mais regular ou eventualmente depois passar para um outro patamar de lógica, acaba por integrar a equipa A, e é um bocadinho, de uma forma, digamos que simplificada, é um bocadinho daquilo que acontece aqui no nosso dia-a-dia. Muito bem, Missa, falando do jogo, costuma falar com os treinadores adversários no final de cada encontro ou não é costume? Não, isso sim, antes e depois, obviamente é como nas nossas relações do dia-a-dia, conhecemos melhor uma pessoa, não conhecemos tão bem outra, temos mais empatia com uns com outros. Claro que ainda há bocado falei do Helder, quer dizer, o Helder é treinador do Penafiel, um abraço para o Mr. Helder, foi meu colega enquanto jogador, aos 18 anos quando eu subi à equipa principal ele era jogador, depois tive o prazer de estar aqui 5 anos em contexto de equipa B como seu adjunto. E obviamente com este tipo de relação a comunicação é mais fácil antes e depois do jogo. Agora, obviamente que eu tenho os meus problemas, o Helder tem os problemas deles, não é uma comunicação que seja diária, mas claro que é digamos que um meio facilitador para depois no final do jogo ficarmos um bocadinho a falar aquilo que foram as incidências do jogo, como por exemplo o Marco Alves do Chaves, também está, e um abraço para o Marco, também está a fazer um excelente campeonato, acaba por haver digamos que esse fruto da relação mais à vontade para falar daquilo que foi o jogo. Não quer dizer que não aconteça com os outros treinadores, há outros treinadores que obviamente que isso acontece, acho que é algo que é positivo, porque também é interessante nós percebermos qual é que foi a ideia na lógica de preparação estratégica para o jogo, o que é que tu tiveste da minha equipa, o que é que eu vi da tua, como é que fizemos ou não fizemos. Eu acho que ainda não chegámos, posso estar errado, acho que ainda não chegámos, mas se calhar já acontece, ainda não chegámos àquela fase em que no final do jogo, como parece que acontece em Inglaterra, os treinadores sentem-se para beber um copo de vinho, mas eu acho que acima de tudo há uma grande cordialidade e eu sinto mesmo isso, há uma grande cordialidade entre os treinadores e isso só é benéfico naquilo que depois são as relações e o que a partir daí pode advir. Muito bem, mas pode ser que num futuro próximo, possa no final de um jogo, sentar-se, por exemplo, com o Mr. Helder a beber um copo de vinho e se calhar a dizer, já que o Mr. Helder quer tanto ganhar ao Puríssimo, dizer, olha... Por acaso ainda vamos jogar. Eu acho que acima de tudo, acho que as pessoas não podem confundir as coisas e parece-me que em alguns momentos confundem. Eu, por exemplo, ainda agora jogámos em Alverca e o Alverca fez-me uma homenagem pelo facto de eu ter sido lá 6 anos jogador e descobri que tinha sido o segundo jogador com mais jogos que fiz naquele clube. Mas isso não implicou em nada daquilo que depois foi o meu objetivo para o jogo. Eu queria ganhar ao Futebol Clube Alverca. Da mesma forma, e agora estamos aqui a falar já falei do Marco, treinador do Chaves, e estou a falar do Helder, treinador do Penafiel. Apesar de existir essas relações de amizade, as pessoas percebem, eu acho que percebem, só quem tiver segundas intenções é que leva isto para outro caminho, que por muita relação de amizade que possa existir, por muita empatia que possa existir, os treinadores chegam ao momento em que o árbitro apita e um treinador vai estar a defender as suas cores, o outro treinador está a defender as suas cores. Depois, e no fim, e no meio, se calhar ainda se picam um com o outro. No fim, acabou o jogo. Vamos falar sobre o jogo e depois a vida continua de uma forma normal e acho que isso só é de salutar. Muito bem. Mister, nona questão que eu tenho aqui, em dias de jogo, como é que é a sua rotina? Ou seja, o que é que faz desde o minuto 1 até ao... Desde que acordo? Pode ser desde que acordo, portanto acorda, naturalmente. Olha, é um dia que eu tento fazer o menos possível. E digo isto porquê? Porque as coisas já estão alinhavadas dentro daquilo que são as funções dentro da equipa técnica. Eu preocupo-me muito depois com a mensagem que vou passar aos jogadores, naquilo que é a minha intervenção pré-jogo, no meeting pré-jogo, mas digamos que levanto-me, tento fazer a minha vida normal, gosto de chegar cedo, quando nós fazemos estágio, gosto de chegar cedo, quando não fazemos estágio, gosto de chegar cedo, para fazer as coisas de uma forma tranquila. Como disse há pouco, as coisas já estão alinhadas no sentido em que cada um sabe aquilo que tem que fazer, portanto não tenho que me preocupar com nada. Preocupo-me, sim, com a mensagem que vou passar, porque depois tudo o resto, a estratégia já está definida, os jogadores já sabem, portanto, nessa reunião pré-jogo, digamos que é só rever, tentar não passar muita informação aos jogadores, porque os jogadores já estão no modo que querem competir, mas preocupo-me muito com
com a mensagem e da forma como eu vou passar essa mensagem. Acho que cada vez mais não. Os jogadores, para além dos jogadores, são pessoas. E nós temos que olhar para os jogadores, primeiro ou antes disso, como pessoas e como é que a gente vai conseguir chegar até eles. E isso preocupa-me na forma, no conteúdo e na forma como eu vou passar essa mensagem. Se é mais calma, se não é, se é mais exuberante, se é dar um pontapé numa cadeira, não sei. Não estou a dizer que seja assim, mas há momentos para tudo. E nós temos um bocadinho isso em linha de conta e depois é o jogo. Começa e pronto, e depois é esperar que chegue ao final do minuto 100, porque os jogos hoje em dia já têm mais tempo e que nós tenhamos sucesso naquilo que foi a nossa abordagem ao jogo. Eu acho que hoje em dia as pessoas focam-se muito no resultado, é verdade, e nós não somos imunes a isso, o resultado é muito importante, mas acho que a preocupação dos treinadores também passa muito por, qual é que foi a qualidade que a minha equipa pôs dentro do campo? Tivemos sucesso naquilo que planeámos ou não? Tivemos sucesso a atacar? Tivemos sucesso a defender? Como é que transitamos? Pronto, isso depois, obviamente, é o que nós controlamos mais. O resultado a gente não consegue controlar muito bem, porque não jogamos sozinhos. Agora, aquilo que nós fazemos lá dentro, nós, de alguma forma, conseguimos controlar. E isso também é uma preocupação que nós temos de ter enquanto treinadores. Que funções é que delega aos seus adjuntos em dia de jogo? Não é só em dia de jogo, é também naquilo que é, Mas aqui particularmente... do dia de jogo. Quem tem um papel mais... Todos têm um papel interventivo, na verdade, porque, começando pelos fisiologistas, o Duarte e o Fábio, eles têm a responsabilidade de preparar ou de articular tudo para que no dia ou na hora, quando se aproximam os horários do jogo, os atletas tenham todos em condições para fazer a pré-ativação, depois vão para o jogo e fazem a ativação, o aquecimento, como se dizia no passado, porque hoje em dia a malta gosta de usar termos mais caros. Depois temos o Paulo Marques, que é o treinador de guarda-redes, obviamente com uma grande proximidade com os guarda-redes e que prepara tudo aquilo que é, e esse trabalho do jogo começa na véspera, naquilo que é a análise do adversário. Temos o Pitacas e o Ruben, que são os analistas, que quando chegam àquela fase do jogo o trabalho está feito, agora em função da equipa que o adversário monta. Porque muitas das vezes nós podemos preparar a estratégia em função das características do jogador, mas depois naquele dia mudam porque os jogadores não estão lá. Pronto. Nós não vamos muito por aí, queremos ter o conhecimento geral da equipa naquilo que são os comportamentos padrão, mas depois, a partir do momento em que sai o 11, tanto um como o outro olhar para o 11 e perceber, ok, isto, o padrão está lá, com estes jogadores está, ou há alguma coisa diferente. E depois também acabam por ter um papel importante no aquecimento da equipa adversária, porque, em alguma dúvida que possa surgir, a observação do tipo de aquecimento que o adversário faz pode-nos dar algum indicador. Umas vezes sim, outras vezes não, os treinadores já estão preparados para isso, pronto, acaba por ser um bocadinho do trabalho deles. Depois, no decorrer do jogo, estão os dois num plano mais alto, em que vão passando as informações mais pertinentes para o Marco Pimenta, que é um dos adjuntos, juntamente com o Jorge, esse sim que tem um papel mais interventivo, mais ativo naquilo que é a comunicação com os jogadores, porque eu no dia do jogo, eu acho que o treinador, naquilo que é o dia-a-dia, tem um papel muito interventivo no dia-a-dia dos jogadores, e há de chegar a uma altura que os jogadores já não podem ouvir o treinador. Portanto, no dia do jogo, a minha intervenção é mais na reunião pré-jogo, falar um bocadinho com eles antes do início do jogo, na roda, depois a minha intervenção, obviamente, ao intervalo, e eles têm uma comunicação mais de proximidade, em função de alguma mensagem que nós possamos querer passar ao jogador, ao intervalo, quando eu faço depois a minha intervenção, antes desse momento, eu tenho uma reunião com o Pitacas em que ele me vai passando algumas ideias, já com um filtro grande, daquilo que é o jogo, que depois ajuda a elaborar o pensamento que eu vou passar às equipas, ou melhor, à nossa equipa. O Marco filtra a informação do Paulo, treinador de guarda-redes, e do Jorge, para me passar também ali 1 ou 2 indicadores, para que eu, com 2 ou 3 indicações, consiga construir o meu raciocínio, e depois tenho uma intervenção junto da equipa. Quantas reuniões é que tem por dia? Se conseguir quantificar, que eu já... há reuniões mais formais. Há reuniões formais
Por exemplo, nós temos uma reunião de staff, em que envolve todo o staff à volta da equipa B, que norma fazemos uma vez a cada 3 semanas, uma vez por mês, depende da necessidade e também depende do timing. Nós temos, enquanto staff, temos o departamento de nutrição, temos o departamento da fisiologia, temos o departamento da fisiologia, a porta está sempre aberta para falarem comigo, mas cada um dos meus adjuntos tem essa comunicação de uma forma mais próxima para as questões do dia-a-dia. Claro que depois, em função da necessidade, há sempre oportunidade e espaço para falarmos. Mas as reuniões que acabam por existir, há reuniões formais, como por exemplo aquela do Conselho Técnico, em que nós é o momento mais formal em que estamos a falar sobre os jogadores. Além dessa reunião de staff, depois há as reuniões informais, como eu falei com os departamentos, e depois há as questões do dia-a-dia, em que, em função desta necessidade dos jogadores para a equipa A, eu depois, em função dos jogadores que vão para a equipa A, tenho que olhar para o sub-23 e para o sub-19 e também, em função daquilo que são as características dos jogadores, os jogadores que nós temos previamente alinhados, permitir que eles possam trabalhar num contexto mais acima. Portanto, isso também obriga a que haja a tal reunião que é informal, porque faz parte da dinâmica, naquilo que é a comunicação comigo, entre mim, o Vítor Vinha, entre nós dois com o Luís Araújo, entre o Luís Araújo e o Vítor Vinha, portanto, isto acaba por exigir alguma plasticidade, alguma adaptabilidade em função daquilo que são as necessidades da equipa A. Porque é um contexto também bom para o desenvolvimento dos jogadores. Quando nós colocamos jogadores da equipa B a treinar na equipa A, eles estão a treinar com os melhores. Quando colocamos jogadores do sub-23 ou do sub-19 a treinar com a equipa B, também estão a treinar com jogadores diferenciados. O estímulo é mais complexo, acreditamos que seja mais benéfico para aquilo que é o seu crescimento. Numa reta final agora, Mister, falando um bocadinho mais de si e não numa perspectiva global, eu pergunto se tem algum hobby ou hobbies e quanto tempo tem para os seus hobbies? Isso é claramente, vou dizer, futebol, é claramente, no meu plano de desenvolvimento individual, é claramente um dos aspectos que tenho de que crescer. Eu olho para mim há 4 anos e meio, olho para mim há 2 épocas atrás e há um Nelson Veríssimo claramente diferente. Fruto da experiência e das aprendizagens e do crescimento. E eu sinto também que tenho que ter esses momentos para desligar. Porque às páginas tantas nós entramos aqui no modo de desenvolvimento de jogadores, desenvolvimento de equipa, conhecer os jogadores, conhecer as outras equipas, como é que nós vamos aprender, mas há momentos que a gente tem, indiscutivelmente, há momentos que o treinador tem que desligar. Se calhar há pessoal que não concorda comigo. Mas há momentos que o treinador tem que desligar. Pelas coisas mais simples. Eu, curiosamente, o hobby, não tenho um hobby, gosto no final do meu treino, de vez em alguns momentos fazer a minha corridinha, mas diria que o dia que eu tenho assim mais sistematizado, mais de uma forma rotineira, que é no dia anterior ao jogo, sair mais cedo e dar uma voltinha ali na zona da Alhandra, que é uma zona histórica, é o centro da Alhandra, uma zona histórica, perto do rio, e faz-me bem no sentido em que me permite pensar, lavar um bocadinho a cabeça e limpar, porque no dia seguinte, quando nós vamos para a competição, nós temos de estar a top. Da mesma forma que os jogadores têm que estar recuperados física e mentalmente, o treinador também tem que estar mentalmente recuperado, para que depois, em função daquilo que é o jogo, tomar as melhores decisões. Confesso que não conheço, acho que também fica visível pelo meu sotaque, que eu não sou desta região do país, sou um bocadinho mais a norte. Mister, tem alguma superstição? Não, por acaso não. Normal, eu quando jogava, agora estou a pensar, quando jogava, entrar com o pé direito, benzer-me, não tenho assim nada de uma forma vincada. Não uso, quando nós ganhamos, não uso as mesmas meias, não uso as mesmas calças ou as mesmas cuecas, portanto não... acho que são das coisas mais simples, que é entrar em campo e entrar com o pé direito. Acho que acima de tudo, a sorte faz parte, eu acho que a sorte faz parte. Acima de tudo é acreditar muito no trabalho que nós fazemos, olhar para os jogadores e perceber que temos qualidade, agora como é que nós vamos potenciar esta qualidade para que a equipa possa estar bem. E depois, às vezes, a diferença entre o sucesso ou o insucesso
são aqueles 20 centímetros que o poste tem, que a bola pode bater e vai para dentro ou pode bater e vai para fora. E algumas vezes nós este ano, a época passada, a bola bateu e foi para dentro, mas também bateu e foi para fora, na baliza adversária e também na nossa. Eu ainda anseio ver um treinador de futebol, confesso, ainda não vi nenhum, só vejo jogadores a entrar, aquele famoso pé coxinho, pé direito as 3 vezes. Um treinador... ainda anseio para ver um treinador de Pode futebol. pode acontecer. Quem sabe o Mister um dia pode acontecer. E o Mister entra, dá os 3 saltos. E aí já sabe porque é que eu fiz, foi depois da entrevista que nós tivemos aqui. Muito bem. Mister, para terminar, tem alguma ambição para o seu futuro enquanto treinador de futebol? Algum sítio, algum patamar onde gostaria de chegar a atingir? É uma pergunta... Eu não vou ser modesto na minha resposta. Não vou ser modesto. Eu, num passado recente, tive a oportunidade de estar num contexto de Liga dos Campeões, em 4 jogos que fiz pela equipa principal. Era um contexto, claramente, que eu gostava de, não sei se a médio ou longo prazo, porque tenho consciência que é difícil, gostava de voltar a experienciar e a vivenciar como treinador principal. Mas eu também sei que para que isso aconteça, eu tenho preparado da melhor forma o treino da manhã e da melhor forma já o treino ou o jogo que nós vamos ter no próximo domingo. Portanto, no meio disto tudo, eu acho que todos nós temos que ter os nossos objetivos, toda a gente tem expectativas, mas isso também é algo que nós não conseguimos controlar. Portanto, acima de tudo, tenho essa ambição, claramente que gostaria, mas também sei que para que isso aconteça eu tenho que focar muito naquilo que é o próximo treino, o que é o próximo jogo, a qualidade da equipa a jogar, porque isso depois valoriza os jogadores, valoriza a equipa e naturalmente vai acabar por valorizar toda a gente, não só o treinador, mas toda a gente. Acima de tudo, muito focado nos desafios que eu tenho aqui, nesta instituição, e depois o futuro é sempre uma incógnita, porque como alguns treinadores dizem, a mala está sempre à porta. Portanto, muito satisfeito no projeto que estou agora, olho para os próximos desafios com desafios muito interessantes de exigência, gostava de um dia mais à frente voltar a esses patamares competitivos, mas agora muito centrado naquilo que é o treino, o jogo, a qualidade do jogador, a qualidade no sentido daquilo que quais são os contextos que nós permitimos aos nossos jogadores para eles crescerem e evoluírem, qualidade da equipa, depois, naturalmente, os resultados, e isso acaba por valorizar toda a gente. Muito bem, Mister, vou pegar aqui na claquete, antes de lhe dizer naturalmente que o dia voltaremos a ver. Não, certamente. Na Liga dos Campeões. Mister, passo da claquete assim como no início, esteja à vontade para dizer aquilo que bem entender para a Câmara e fechar esta nossa entrevista. Aqui para a Câmara Central. Bom, provavelmente uma entrevista em que terão visto o treinador Nelson Veríssimo num registro mais descontraído, acima de tudo muito sincero naquilo que foram a resposta às perguntas que me fizeram. Um abraço para todos, sejam felizes e até à próxima.